Durante minha carreira, dentro das mais de 10.000 horas de atendimento de adolescentes e adultos, mais de 90% deles me trouxeram casos de bullying sofrido na infância ou mesmo na fase adulta e que tem impactado demais até hoje o seu mundo emocional, a sua saúde psicológica. Hoje falaremos então sobre a importância do combate ao bullying e ao cyberbullying. Olá, eu sou Karina Roma, seja bem-vindo a esse canal e eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe realmente o que é bullying? Bullying é toda forma de agressão repetida, intencional, cometida por uma ou por mais pessoas, principalmente na frente de espectadores, e que tem por objetivo intimidar, ameaçar ou excluir a pessoa que é vítima. Talvez você não saiba, mas tanto o bullying quanto o cyberbullying passaram a ser considerados crimes desde 2013. Entraram para o nosso Código Penal, de tão maléficas que são as consequências, principalmente para quem recebe, mas também para quem faz o bullying. E é sobre esse assunto que eu quero conversar aqui hoje. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. Então é importante entendermos o que não é bullying. Conflitos que não sejam entre pares, por exemplo, não é um bullying. Entre pais e filhos, entre chefes e subordinados, depende muito da situação, mas normalmente nós não consideramos bullying. Normalmente o bullying acontece entre pares. Quando deixamos de falar com alguém, também não é bullying se nós não queremos falar com uma pessoa e não expomos isso para outras pessoas. Brigas, discussões pontuais, isso também não é bullying. Quando acontece algum conflito que é resolvido rapidamente, isso também não é bullying. Para configurar bullying, precisa ser uma agressão repetitiva e intencional, na frente de outras pessoas que são as testemunhas. Nós temos então 3 papéis: de vítima, de agressor e as testemunhas. As testemunhas, normalmente em caso de adolescentes, de escolas e às vezes até mesmo no caso de adultos, acabam não denunciando o bullying ou acabam não intervindo para que o bullying termine, com medo de eles serem as próximas vítimas. Mas, de alguma forma, uma ação deve ser tomada. E algumas testemunhas acabam também não sabendo como fazer para parar um bullying, para interromper um bullying. Essas dicas serão dadas aqui também hoje, para que existem 8 tipos de bullying e eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Nós temos o bullying verbal, aquele onde há xingamento, agressão verbal, repetitiva e que acaba constrangendo a pessoa que o recebe na frente dos outros. Nós temos também o bullying moral. Às vezes não é tão explícito como o bullying verbal, mas a calúnia, difamação, injúria, e a pessoa sabe por meio de outros que está sofrendo essa agressão. Nós temos o bullying social, quando uma pessoa é excluída de um grupo. O bully, aquele que realmente está fazendo a agressão, aquele que está bullyingando com o outro, que é o agressor, ele faz de uma forma com que outras pessoas não conversem com a vítima do bullying. Isso também é muito complicado. Temos o bullying psicológico, onde entram as chantagens, entram formas de extorsão psicológica e formas de diminuição emocional e que trazem muitos prejuízos também. Temos o bullying sexual, onde não necessariamente tem que acontecer o fato, mas que traz muito prejuízo porque acaba colocando a vítima numa situação extremamente constrangedora em muitos casos. Nós temos o bullying físico, que é quando há agressão física, bater, empurrar. Nós temos o bullying material. No bullying material, há prejuízos físicos para aquela pessoa, das coisas daquela pessoa. Então, por exemplo, na escola, estragar um caderno, estragar a mochila, estragar o celular do outro. E temos um 8º tipo de bullying, que ele é tão nefasto quanto os outros, talvez até mais. Inclusive, no Código Penal,
ele tem 1/3 a mais de pena, que é o bullying virtual, que nós chamamos de cyberbullying. Sobre ele nós vamos falar um pouquinho mais. Segundo o nosso Código Penal, o cyberbullying tem 3 tipos principais, que são as injúrias, as difamações e as calúnias. E é muito mais complicado lidar com o cyberbullying do que com o bullying, que não é feito via internet, via rede, porque no bullying que é natural, que é offline, nós não precisamos apagar nada. Quando termina, termina. Mas no cyberbullying, não. O que foi colocado na internet, o que foi divulgado na internet, dificilmente será tirado da internet. Nós perdemos o controle. E tem um alcance muito mais rápido para muito mais pessoas. Realmente perde-se o controle de quantas pessoas tiveram acesso àquilo. Por isso ele é muito mais nefasto e as consequências são muito mais maléficas. O nosso Código Penal, como eu disse anteriormente, tipifica o cyberbullying como sendo mais grave até do que o próprio bullying. Vou falar agora sobre as consequências penais, as consequências jurídicas de quem comete esses crimes, o bullying e o cyberbullying, mas logo depois também falarei das consequências emocionais, que é o mais importante aqui para mim, que sou psicóloga e trabalho com isso todos os dias. Dentro das consequências penais, quem comete bullying e tem mais de 18 anos, como é tipificado como um crime, está sujeito à pena de reclusão, de multa e de detenção. Eu vou deixar depois para vocês, ao final desse vídeo, na descrição, o link com a lei na íntegra, para que vocês possam ter um pouco mais de acesso a essas informações de uma maneira mais detalhada. Já no caso do bullying ou cyberbullying serem cometidos por menores de 18 anos de idade, isso é considerado um ato infracional. Previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, com as seguintes consequências. Se for uma criança até 12 anos de idade, isso vai ao juiz e é preciso que os pais periodicamente comprovem perante o juiz que essa criança está matriculada numa escola de ensino regular, que ela faz acompanhamento psicológico, fora alguns trabalhos comunitários que podem ser pedidos, além de multa, que esses pais dessa criança precisam pagar aos pais da criança que sofreu a violação ou a pessoa que sofreu essa violação. No caso de adolescentes entre 12 anos e 18 anos incompletos, são todos esses itens anteriores acrescidos também de reclusão, se isso for necessário, dependendo das consequências do bullying ou do cyberbullying. Porém, as consequências mais maléficas são as emocionais, como eu havia dito no início, e que ficam para o resto da vida. Quem faz o bullying, quem comete o bullying ou o cyberbullying, o agressor, também é uma pessoa que precisa de ajuda. Normalmente, essa pessoa sofreu algum tipo de violência, ou mesmo que não tenha sofrido, não consegue lidar com as suas frustrações, a ponto de colocá-las em cima de outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Então, é importante percebermos se os nossos filhos estão sofrendo bullying ou cyberbullying, mas também é importante prestarmos atenção se eles em algum momento não estão cometendo. Não só por ser um crime, por ter consequências, mas principalmente por entender que a saúde emocional deles pode estar em risco. Nós temos estatísticas do Ministério da Saúde do nosso país que dizem que 60% daqueles agressores que fizeram o bullying, que praticaram o bullying, acabam cometendo atos infracionais quando são adolescentes e quando são adultos. Isso é uma estatística complicada. E também nós temos percebido, dentro da área clínica, que muitos transtornos e muitas práticas de viciações, seja com drogas ilícitas, seja viciações em eletrônicos, em pornografia, vêm de atitudes mais agressivas. Então, conseguirmos identificar essas atitudes agressivas em nossos filhos para que elas sejam corrigidas tão logo seja possível, é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por eles até eles fazerem 18 anos de idade, inclusive criminalmente.
Os pais vão pagar essa multa. Os pais vão arcar com as consequências desse crime se ele for cometido. Mas também somos responsáveis por cuidar das emoções dos nossos filhos e entender se há algum desajuste e que precisa ser consertado. Também, no caso de termos os nossos filhos como vítimas de bullying, precisamos dar o apoio necessário. Mas antes disso, eu gostaria de trabalhar a prevenção. Vamos conversar com nossas crianças e adolescentes sobre o bullying, sobre o cyberbullying, aquilo que não é bom ser feito, ou ameaças que são recebidas e que devem ser bloqueadas, como lidar com esses casos, para fortalecê-los. Inclusive, algumas pessoas vêm conversar comigo e dizer: puxa, Karina, parece que na minha época não tinha tanto bullying assim como tem hoje. Existia sim, na verdade existia sim. Alguns até dizem: ah, na minha época era diferente, a gente resolvia na porrada, ou a gente não se intimidava tanto assim, como se isso fosse mais fácil, como se não tivesse deixado consequências, ou como se realmente a porrada fosse a melhor forma de resolver. Infelizmente, violência só atrai violência, bullying sempre existiu, esse nome surgiu a partir da década de 70, mas já existia também antes disso. E por que foi tipificado como crime? Porque é realmente maléfico e nós precisamos conversar com as nossas crianças sobre isso para que eles não cometam e para que não sofram o bullying ou o cyberbullying. Somos responsáveis por isso. Temos que avaliar os celulares dos nossos filhos, dar uma olhadinha nas mensagens que eles mandam e recebem, temos que ter as senhas deles, como já falado em outros vídeos a respeito da nossa responsabilidade pelo mundo digital dos nossos filhos. Temos que também entender como são as relações e perceber se há alguma mudança de comportamento. Começou a ficar mais introvertido ou introvertido demais quando não era, ou teve alguma mudança no sono, teve alguma mudança na alimentação, ou dores físicas antes de ir para a escola ou antes de fazer alguma atividade, vontade de se isolar, não querer mais conversar, não mostrar o corpo, começar a usar roupas que cubram o corpo. Precisamos prestar atenção a esses sinais, conversar de uma maneira muito aberta, trazer conforto, trazer o diálogo para entender o que realmente está acontecendo. Nós não podemos evitar que aconteça o bullying com os nossos filhos, mas nós podemos nos precaver e ajudá-los a se prevenir para que, se isso acontecer, eles possam rapidamente nos contar e para que possamos terminar esse ciclo sem muitos prejuízos. E de tão sério que é esse assunto, em 2015 o governo federal criou uma lei que é o combate à intimidação sistemática, o combate ao bullying e ao cyberbullying em todo o território nacional. Como o cyberbullying tem muito mais assuntos e trata também dos 3 crimes contra a honra que eu já mencionei, injúria, calúnia, difamação, e eu acho importante falar sobre isso, eu vou deixar para um outro vídeo, que esse vídeo está ficando muito longo. Deixarei aqui para vocês os links da lei na íntegra, que está no nosso Código Penal sobre bullying e cyberbullying, dos artigos do ECA que falam sobre o ato infracional quando isso é cometido por menores de 18 anos. Se você gostou dessas informações, deixe aqui seu like para sabermos se estamos no caminho correto daquilo que é importante para você. Se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, será muito bem-vindo. Todos os sábados trazemos conteúdo novo para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas com quem você acha que possam se beneficiar dessas informações, para que possam também divulgar essas informações para tentarmos segurar esse bullying, esse cyberbullying, o máximo possível. Não precisam, por favor, apertar o sininho, as notificações não fazem muito bem para a nossa saúde mental. Quando vocês quiserem, os conteúdos estarão disponíveis aqui para você. Então, até a próxima e cuide-se muito bem!